A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Quem vos sauda é seu irmão em Cristo, Paulo Júnior. Estou fazendo mais um vídeo para o canal no YouTube, Maná no Céu. Irmãos, hoje o tema do vídeo vai ser a consequência do pecado. Pagamos por ele ou não? Pagamos sim, muito caro, né? Se pecarmos conhecendo a palavra de Deus. Nós vemos, meu irmão, que o pecado, ele é uma coisa assim tão fácil de se cometer, tão fácil da gente pecar contra Deus e às vezes tão difícil, né? Nós se redimirmos e reconhecermos que pecamos contra Deus. A palavra nos diz na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 4, qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Por mais que nós falhamos, por mais que nós pensamos que a nossa falha não se torna um pecado, se torna um pecado sim. Deus ele se desagrada. E tudo aquilo que desagrada a Deus, desagrada ao Espírito Santo de Deus que habita sobre vós, sobre a sua vida. A palavra do Senhor nos diz que há uma maneira de nós pecarmos contra Deus. No livro de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 29, diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Essas palavras foram de Jesus, o Nazareno, e Jesus ele redimiu o povo, advertiu o povo, dizendo: errais não conhecendo as Escrituras. Ou seja, o pecado ele se torna algo normal na vida de uma pessoa ímpia ou de qualquer outra pessoa, até mesmo dentro da igreja, porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, tocam na Santa Ceia e eles não leem a palavra, eles não se alimentam da palavra. A Bíblia diz que Jesus é o pão que desceu do céu, a palavra é o que alimenta a nossa alma. E a gente erra, às vezes, não conhecendo as Escrituras. E também o Senhor botou uma vírgula e disse: nem o poder de Deus. Os ímpios, eles erram por não conhecer e também não conhecem o poder que Deus tem para perdoar os pecados. Por isso que vive muitas pessoas em depressões, por isso que vive muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas pensando em tirar sua própria vida, muitas pessoas andando com cabeça baixa no meio da rua, porque vivem uma vida sem o Espírito Santo de Deus, vivem uma vida sem conhecer as Escrituras, sem saber de que há um homem que morreu na cruz do Calvário para perdoar e lavrar o nosso pecado. Mas é isso, meu irmão, nós vamos ver agora que sobre o tema desse vídeo, a consequência de um pecado, pagamos por ele ou não. Nós vemos, meu irmão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e no versículo 15. O que já foi, o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta de tudo que já passou. Quando nós lemos no livro de Eclesiastes, que o profeta escreveu, o livro do pregador, que muitos falam, nós vemos que ele fala que nós daremos conta de tudo aquilo que já passou. E é verdade, meu irmão. Por muitas vezes nas vidas, a gente acha que entrar para dentro da igreja, nós vamos deixar totalmente o nosso pecado para trás, o que nós cometemos, nós não vamos pagar. Engano seu. A Bíblia nos conta que Deus ele perdoa e esquece todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, para que nós herdamos o reino do céu, para que nós sejamos purificados e não haja mais algo que nos condene. Como Paulo escreveu: seu coração lhe condena, nem eu. Então, nós vemos que Deus ele tira aquela culpa de dentro de nós. Mas e a consequência do pecado? Eu vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa que no passado bebeu muito uísque, muita cerveja e de baladas em baladas usando droga. Ela vai pagar a consequência do pecado dela, ela não conhecia, mas causa uma consequência, algo que ela vai carregar com ela permanente para o resto da vida. O que é? É os rins que vão estar deteriorados, é o seu corpo humano físico que vai estar acabado por dentro. Aí ele entra para dentro da igreja, Deus perdoa aquela prática que ele não conhecia, mas e a consequência do pecado dele? Ele pecava sem conhecer, mas agora o rim dele está destruído, o corpo físico está destruído, a aparência ela está destruída, entendeu? Então nós pagamos sim, meu irmão, pelos nossos erros, porque nós vemos também Adão e Eva. Um grande exemplo de um pecado foi Adão e Eva, né? Eles pecaram
contra Deus, comendo do fruto proibido. E nós vemos que Adão e Eva, depois que eles pecaram contra Deus, Deus colocou algo que até o dia de hoje, até depois da morte de Jesus na cruz, nós vemos acontecer. O que é? A mulher tendo a dor de parto e o homem tendo que trabalhar para sustentar a sua casa. Foi essa a consequência do pecado de Adão e Eva. Eles viviam ali num lugar onde eles não iam precisar trabalhar, onde eles não iam se envergonhar por estar nu, onde eles não se envergonhariam, não trabalhariam, Deus os sustentaria. Eles tinham tudo na mão dele dentro daquele jardim. Só que a Bíblia diz, meu irmão, que quando eles pecam contra Deus, o Senhor retira a árvore da vida da terra, retira eles de dentro do jardim do Éden e jogam ele na terra. E diz, olha, maldito vai ser a semente da mulher, né, que toda vez agora terá dor de parto. E maldito será o homem que do teu suor comerás. Né? Então nós vemos que isso acontece no dia de hoje. Né? Nós vemos também no livro de Eclesiastes a consequência no capítulo 12 e no versículo 14, que diz, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e tudo que está encoberto, quer seja bem, quer seja mal. Entendeu? Então, não é porque nós entramos para a igreja, ou seja, eu larguei o mundo, mas eu plantei muita coisa ruim no passado. A Bíblia diz, o que você planta, né? Tem ditados que falam, o que você planta, o que você semeia, você vai colher. E essa é a lógica da vida, porque Deus ele é justo. O que acontece, meu irmão, é que aquele pecado que você semeou, ele não vai atingir mais você para ir morar ao céu. Agora você está no caminho do céu, porque Paulo, meu irmão, ele afligiu o povo. Paulo ele praticou diversos pecados, fez o povo de Deus blasfemar, e quando ele se converte a Jesus, aquele pecado dele não impediu ele de ir ao céu, mas ele também passou por tudo que ele praticou por um dia na vida de um cristão, por tudo que ele plantou, ele também colheu da mesma maneira e até vez pior, entendeu? Então nós devemos entender, meu irmão, que o pecado, quando Jesus entra na nossa vida, o pecado, ele é jogado para fora e tem que sempre estar para fora. Né? Não podemos carregar o pecado dentro de nós, não podemos achar que estamos dentro da igreja e que não iremos pagar pelos nossos erros. Nós não podemos pensar assim. Muitas pessoas pensam, né, que aqueles que estão na igreja não estão pecando ou se julgam santo. Não é isso, mas é a palavra, meu irmão. Jesus ele morreu na cruz para nos purificar do nosso pecado. Nós vemos, meu irmão, que no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 12, ele cita algo bem interessante que diz, aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Sabe por que o apóstolo Paulo escreveu? Para que o povo que estivesse de pé olhasse para que não caia, porque a consequência do pecado ela é tão dolorosa, que nós vemos no livro de Hebreus, no capítulo 6. Abra sua Bíblia depois no livro de Hebreus. Esse eu não deixei anotado aqui, mas eu quero que você leia na sua casa. Livros de Hebreus, capítulo 6, no versículo 4 em diante. Porque na minha Bíblia, que eu estou com minha Bíblia, e ela está dizendo assim, ó. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, né, na remissão do batismo, aceitando as doutrinas do Senhor, levando a cruz do Calvário, né, ali deixa todo o pecado e recebe o Espírito Santo. Como diz em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sou o templo do Espírito Santo. Voltando aqui no versículo 5, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados, para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõe a vitupério, entendeu? Quando nós conhecemos a palavra de Deus e nós pecamos conhecendo a palavra do Todo-Poderoso, nós vemos, meu irmão, que nós cometemos o vitupério, ou seja, crucificamos Jesus novamente na cruz. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios 10, 12, diz, olha, para aquele que está de pé, que não caia.
Porque a consequência do pecado é muito dolorosa, meu irmão. Imagine Judas, que entregou Jesus, né, e perdeu o direito da sua salvação, porque o próprio Jesus disse que aquele que trai, aleluia, era melhor não ter nascido. Imagine, meu irmão, nós também, com a consequência do nosso pecado, crucificarmos a Jesus de novo na cruz. Tem perdão para o nosso pecado? Tem. O próprio Jesus disse: se pecar contra o Filho, será perdoados os vossos pecados, né? Se arrependeram de todo o coração, logicamente. Mas nós vemos que Jesus também deixa em aberto que aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ele não tem perdão. Então, meu irmão, vamos cuidar para não pecar contra o Espírito Santo de Deus, para não pecar contra os céus, contra o Espírito do Deus Altíssimo, para nós não pagarmos a consequência do nosso pecado. Mas se nós se inclinarmos, se colocarmos retamente diante a presença de Deus, nós seremos, como o Senhor disse, essa sim é a menina dos meus olhos. Amém? Deus abençoe a todos. Aqui está mais um vídeo da Palavra de Deus. E mais adiante eu vou postando mais vídeos, amém? O próximo vídeo, meu irmão, eu quero fazer sobre as vestes de um cristão, amém? Deus abençoe a todos, deixe o seu like, compartilha com mais pessoas, para que a palavra de Deus entre no coração, semeie e as vidas venham ser salvas pela graça de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que a paz seja na sua casa e na vossa vida, em nome de Jesus.